A pior traição não é a de um inimigo, é a de quem você mais ama e acredita que nunca vai te ferir. Foi exatamente isso que Rafael sentiu naquela noite. Miguel, seu melhor amigo desde os 16 anos, o olhava de um jeito que nunca tinha acontecido antes. Os dois estavam sozinhos na serra, numa pequena casa de madeira que haviam alugado para um fim de semana de descanso. A viagem, em teoria, era para relembrar os velhos tempos, beber cerveja, rir das histórias da adolescência. Mas bastou uma única frase para virar tudo de cabeça para baixo. Eu não aguento mais fingir, Rafa. A voz de Miguel tremia. Rafael achou que tinha ouvido errado. Fingir o quê? Durante anos, ele conviveu com aquele silêncio pesado dentro do peito, um segredo que o corroía. Estar apaixonado pelo próprio amigo. Nunca teve coragem de dizer nada, porque Miguel sempre namorou meninas, sempre falou de forma segura sobre ser hétero demais para certas conversas. Rafael havia se conformado em ser apenas o confidente, o parceiro de todas as horas. E agora Miguel dizia aquilo. O ar parecia denso. Miguel se aproximou, hesitante, mas firme o bastante para que Rafael entendesse. Não era brincadeira. Quando ele encostou a testa na de Rafael, todo o passado dele se acendeu de forma diferente. Cada carona para a minha escola, cada noite em que dormiram no mesmo sofá depois de uma festa, cada abraço forte depois de uma perda. Tudo agora parecia parte de um caminho que levava até aquele instante. Rafael queria fugir, mas não conseguiu. O coração disparou. Ele murmurou o nome do amigo, tentando segurar o turbilhão que crescia dentro dele, mas Miguel não deu espaço para recuos. Eu sei o que sempre disse sobre mim mesmo, mas é você. Sempre foi você. O choque inicial se transformou em algo que queimava mais que o frio da montanha. Rafael, sem pensar, segurou a cintura de Miguel para que ele não se afastasse. O amigo soltou um som entre o alívio e o medo, e aquela fração de vulnerabilidade desmontou as últimas defesas. Eles se beijaram, com cuidado, com medo, mas também com uma intensidade guardada por anos. O tempo pareceu parar. Quando se afastaram, Miguel estava ofegante, rindo baixo, como quem finalmente solta um peso antigo. Eu achei que estava ficando louco, Rafa. Rafael não soube responder. Ele também se sentia assim, como se o mundo tivesse virado do avesso. Mas junto com a euforia veio o pânico. A pergunta engasgou entre eles. E agora? Miguel foi o primeiro a falar, com os olhos cheios de insegurança. E se a gente estragar tudo? E se perdermos a única coisa que temos de verdade? Rafael queria dizer que sim, que havia riscos, que o medo era real, mas as palavras que saíram foram outras. Talvez mude tudo, mas talvez seja a primeira vez que faça sentido. O silêncio tomou conta. Eles se abraçaram de novo, como se não quisessem soltar. Parecia o começo de algo, mas também o anúncio de um problema maior. Porque Rafael sabia. Fora daquela casa, fora daquele fim de semana isolado, havia uma cidade inteira disposta a julgar. Havia famílias rígidas, amigos que nunca aceitariam, olhares que transformariam carinho em vergonha. E havia um detalhe ainda mais cruel. Miguel nunca tinha assumido nada. Nem para si mesmo, nem para ninguém. E Rafael conhecia o suficiente para saber que o amigo não suportaria a pressão. Quando voltaram para a cidade, o peso do segredo ficou ainda maior. Miguel, que na serra tinha dito frases carregadas de coragem, no meio dos conhecidos parecia voltar a se esconder. No primeiro encontro com amigos em comum, sentou longe, evitou o contato visual, riu das piadas como se nada tivesse acontecido. Rafael sentiu um nó no estômago. Naquela noite, ao saírem do bar, ele não conseguiu se segurar. Então é assim? Você me beija, fala que não quer fingir mais. E aqui nem consegue olhar para mim? Miguel desviou o olhar nervoso. Não é simples, Rafa. Você sabe que não é. Para você nunca é simples. Para mim é sempre dor. A voz de Rafael saiu mais alta do que queria, mas já não tinha volta. As palavras ficaram suspensas entre eles. Miguel tentou se aproximar, mas Rafael recuou. A ferida estava aberta. E o que parecia o início de um amor finalmente revelado começava a se transformar em uma nova forma de traição. Rafael caminhou sozinho até em casa,
o eco da noite queimando na cabeça. Às vezes, a pessoa que você mais deseja é a mesma que mais te machuca. E o pior ainda estava por vir. Nos dias seguintes, Rafael tentou se convencer de que aquilo no fim de semana tinha sido apenas um momento isolado. Mas era impossível apagar da memória. Cada palavra de Miguel, cada gesto, o beijo que parecia carregar anos de silêncio. Tudo pulsava na cabeça dele como um eco constante. Miguel, por outro lado, parecia determinado a agir como se nada tivesse acontecido. Mandava mensagens triviais, fazia piadas no grupo de amigos, evitava qualquer encontro a sós. Rafael suportou por alguns dias, até perceber que estava sendo empurrado de volta para o lugar de sempre. O amigo fiel, invisível, que carregava sentimentos escondidos. A gota d'água veio numa sexta-feira. Eles estavam no mesmo bar de sempre, cercados pelos velhos conhecidos. Rafael já sentia a tensão de dividir o mesmo espaço sem poder olhar Miguel da forma que queria. De repente, uma garota se aproximou. Alta, sorridente, cheia de energia. Miguel levantou-se, abraçou-a e a apresentou como minha namorada. O mundo de Rafael parou. Namorada? Ele mal conseguiu processar. Observou os dois trocarem olhares cúmplices, mãos entrelaçadas, beijos rápidos na frente de todos. Uma encenação perfeita. A raiva veio em ondas, não pela garota em si, mas pelo teatro. Depois de tudo o que tinham vivido juntos, Miguel escolhia se esconder atrás de uma mentira. Rafael sentiu o coração se fechar de um jeito que doía até respirar. Quando a noite terminou, ele esperou Miguel do lado de fora. Não conseguiu conter a explosão. "Então é isso?" disse com a voz carregada. "Você precisava de uma plateia para provar que é normal?" Miguel empalideceu. "Rafa, não começa aqui." "Não começa?" "Você me faz acreditar que finalmente tem coragem, me beija, me promete que não vai fingir, e dias depois aparece com uma namorada?" O tom de Rafael chamou a atenção de quem passava. Miguel tentou segurar o braço dele, mas Rafael se afastou. "Eu não aguento mais ser seu segredo." A voz saiu trêmula, mas firme. Miguel respirou fundo, tentando recuperar o controle. "Você não entende a pressão que eu vivo. Minha família, meus amigos. Eu não posso simplesmente." "Pode sim, você só não quer." Rafael interrompeu, sentindo o peito arder. "E para piorar, ainda me usa." Miguel ficou em silêncio, como se não tivesse defesa. A dor no rosto dele quase convenceu Rafael a recuar, mas a ferida já estava aberta demais. "Se você acha que isso é amor, está enganado. É covardia." Rafael virou as costas e foi embora sem esperar resposta. Naquela noite, chorou sozinho como não fazia desde a adolescência. O sentimento que carregava durante anos, que acreditava ser especial, agora parecia uma armadilha cruel. Ele havia se entregue ao amigo e, em troca, recebeu negação e vergonha. Os dias seguintes foram um tormento. No trabalho, Rafael não conseguia se concentrar. Em casa, qualquer mensagem no celular acelerava o coração, mas eram apenas notificações sem importância. Miguel não procurou. Não explicou. Seguiu com a mentira. A notícia do namoro espalhou-se rápido. Amigos comentavam, elogiavam o novo casal. Rafael fingia indiferença, mas cada comentário era como um golpe. Pior ainda foi quando encontrou os dois na rua, de mãos dadas. Miguel olhou para ele de relance e, por um segundo, seus olhos pareciam pedir desculpa. Mas não havia desculpa capaz de apagar aquela cena. A raiva se transformou em algo mais pesado. Decepção. Rafael percebeu que não estava apenas perdendo o amor que nunca teve oficialmente. Estava perdendo o amigo que jurara estar sempre ao lado dele. Uma semana depois, Miguel finalmente bateu à porta de sua casa. Rafael demorou a abrir. Quando o fez, encontrou um Miguel nervoso, com olheiras profundas. "Eu precisava ver você." Ele começou hesitante. "O que aconteceu entre nós não foi mentira. Mas eu entrei em pânico. Achei que, se alguém desconfiasse, minha vida ia desmoronar." Rafael cruzou os braços, tentando se proteger. "Então você preferiu me destruir para salvar a sua imagem."
Miguel fechou os olhos por um instante. Eu sei que errei. Eu não devia ter envolvido ninguém nisso. Só. Só me dá tempo. Rafael riu amargo. Tempo? Você teve anos, Miguel. Eu te dei confiança, lealdade, amor, e você me deu silêncio e medo. O peso daquelas palavras caiu sobre os dois. Miguel não respondeu. Apenas deixou escapar um pedido quase sussurrado. Eu não quero te perder. Mas para Rafael, naquele momento, já parecia tarde demais. Ele fechou a porta devagar, deixando Miguel sozinho no corredor. Do outro lado, encostado na madeira fria, Rafael sentia o peito rasgar. Não era apenas dor de amor. Era a dor de perceber que, às vezes, a pessoa que você mais deseja é a mesma que escolhe te negar diante do mundo. E mesmo sem admitir, Rafael sabia. Aquilo era só o começo do inferno que ainda viria. As semanas seguintes se tornaram uma prova de resistência. Rafael evitava Miguel a qualquer custo. Mudou sua rotina, frequentava outros lugares, silenciou conversas em grupo. Mas, mesmo distante, não conseguia escapar das notícias. Fotos de Miguel com a namorada apareciam nas redes sociais, sempre sorrindo, sempre aparentando uma felicidade ensaiada. Para todos, ele era o exemplo de bom rapaz. Para Rafael, era apenas a lembrança dolorosa de uma mentira. O que ninguém sabia era que, por trás daquela fachada, Miguel começava a desmoronar. Em casa, o clima se tornara insuportável. A mãe, religiosa e rígida, descobrira por acaso uma mensagem apagada no celular do filho. Não havia contexto claro, mas o suficiente para levantar suspeitas. Numa noite tensa, ela confrontou Miguel na cozinha. Isso é verdade? Você sente isso por outro homem? O silêncio dele foi a confirmação. A mãe chorou. O pai saiu de perto sem dizer nada. Naquele instante, Miguel percebeu que não era apenas o medo imaginado. Era real. O olhar de decepção da família doía mais do que qualquer palavra. No dia seguinte, os boatos se espalharam. Um primo comentou com outro, que comentou com amigos em comum. Em pouco tempo, Miguel virou assunto nas rodas da vizinhança. Comentários maldosos surgiam disfarçados de piadas. No bar, as conversas diminuíam quando ele chegava. Alguns riam pelas costas. Outros o encaravam com reprovação. A pressão o sufocava. Miguel tentava manter a imagem com a namorada, mas a máscara começava a cair. As discussões entre eles eram frequentes. Ela percebia que algo não se encaixava. Certa noite, cansada da indiferença, terminou tudo de forma seca, acusando-o de usar sua vida como escudo. Miguel ficou sozinho, e era nesse vazio que Rafael sempre surgia na mente dele. Lembrava-se do beijo, do abraço, do olhar sincero. Só que agora não tinha coragem de bater na porta novamente. Sabia que havia destruído a confiança do único amigo que poderia lhe estender a mão. Enquanto isso, Rafael tentava seguir. Mas dentro dele, a ferida não cicatrizava. A cada notícia sobre Miguel, sentia uma mistura de raiva e compaixão. Raiva pela covardia, compaixão pelo sofrimento que ele mesmo se impôs. Sabia que Miguel estava pagando caro por suas escolhas, mas também não conseguia ignorar que tudo poderia ter sido diferente se houvesse coragem desde o início. O destino, no entanto, não deu espaço para fugas por muito tempo. Eles se encontraram, por acaso, numa festa de aniversário de um amigo em comum. O clima ficou pesado no mesmo instante. Conversas paralelas diminuíram, olhares se voltaram. Rafael tentou ignorar, mas Miguel se aproximou. "Podemos falar?" perguntou em voz baixa, quase suplicante. Rafael hesitou, mas concordou em sair para a rua. Lá fora, o vento frio parecia combinar com a tensão. Miguel respirou fundo, os olhos vermelhos de noites mal dormidas. "Eu não consigo mais viver assim, Rafa. Meus pais mal falam comigo, os amigos se afastaram e eu sinto que estou perdendo tudo." Rafael cruzou os braços. "Você não está perdendo. Você mesmo está entregando. Quando teve a chance de ser verdadeiro, você escolheu esconder." Eu estava com medo. A voz de Miguel quebrou. "E ainda estou."
Mas no meio de todo esse caos, eu percebi que a única coisa real na minha vida era você. As palavras o atingiram, mas Rafael não cedeu facilmente. Só que agora é tarde demais. Você não destruiu apenas o que poderíamos ter sido. Você destruiu a confiança. O silêncio foi quebrado por gritos vindos da festa. Alguns rapazes, já bêbados, riam alto, comentando coisas cruéis sobre Miguel. Rafael sentiu a raiva crescer. Ele sabia que aquilo era reflexo direto da mentira e da exposição. Por mais que tivesse mágoa, não suportava ver o amigo, ou quem ele já amou tanto, sendo alvo de humilhação. Você vê? Disse Miguel com lágrimas contidas. É isso que eu temia. Ser apontado, ridicularizado. Eu quis evitar isso a todo custo. Rafael respirou fundo. Parte dele queria simplesmente ir embora e deixar Miguel lidar sozinho com suas escolhas. Mas outra parte, a parte que ainda se importava, reconhecia a dor real atrás daquela máscara quebrada. O problema não é ser quem você é, Miguel, disse firme. O problema é mentir, enganar, trair quem estava do seu lado. Miguel não respondeu. Apenas abaixou a cabeça, envergonhado. Rafael o deixou ali, parado na calçada, sozinho com seus fantasmas. Naquela noite, Rafael entendeu algo importante. Amar alguém não significa carregar o peso da covardia dessa pessoa. E Miguel começava a aprender, da forma mais dolorosa, que viver de aparências tem um preço que cedo ou tarde precisa ser pago, e o preço estava apenas começando a ser cobrado. Miguel nunca imaginou que o silêncio pudesse ser tão pesado. Nos corredores da faculdade, ninguém o insultava diretamente, mas os olhares eram suficientes. Amizades antigas evaporaram, convites deixaram de chegar, e até os professores pareciam tratá-lo com certa distância. Era como se ele tivesse perdido não apenas a confiança de Rafael, mas o direito de pertencer a qualquer lugar. Em casa, a situação era ainda pior. O pai quase não lhe dirigia a palavra, e a mãe vivia numa mistura de choro e orações, como se tivesse perdido o filho sem que ele tivesse morrido. Miguel se encolhia diante das acusações implícitas, desejando desaparecer. Passava horas trancado no quarto, navegando pela internet em busca de histórias parecidas, tentando entender se um dia a dor diminuía. As respostas que encontrava eram ambíguas. Alguns falavam de superação, outros de finais trágicos. A solidão cobrava caro. Ele começou a faltar às aulas, evitava sair de casa e a cada noite sentia o peso da vergonha crescer. Pensava em Rafael, mas não tinha coragem de procurá-lo. Sabia que o machucara fundo e não via como reparar. Tentava escrever mensagens, mas apagava antes de enviar. A culpa o paralisava. Até que uma noite, depois de uma discussão ainda mais dura com o pai, que o acusou de desonrar a família, Miguel saiu de casa sem rumo. Caminhou pelas ruas, perdido, até chegar à beira do rio que cortava a cidade. Ali, sentado no concreto frio, encarou a água escura e deixou que pensamentos perigosos se infiltrassem. Se eu sumisse, talvez fosse mais fácil para todos. Ficou ali por horas, sem coragem de pular, mas sem forças para voltar. Até que um conhecido passou e o reconheceu. No dia seguinte, já havia comentários espalhados de que Miguel quase fez besteira. O boato apenas reforçou o estigma. Alguns zombavam, outros fingiam preocupação, mas ninguém realmente se aproximava. Foi nesse ponto que Rafael soube. Um amigo em comum o procurou, relatando a cena no rio. A primeira reação de Rafael foi um nó no estômago. Ele tinha dito a si mesmo que não se envolveria mais, que Miguel precisava arcar com as próprias escolhas. Mas a ideia de perdê-lo de vez era insuportável. Dias depois, ao sair de um café, Rafael viu Miguel do outro lado da rua. Estava mais magro, com o olhar perdido, andando como quem carrega o mundo inteiro nas costas. O instinto falou mais alto. Correu até ele. "Miguel!" chamou, segurando-o pelo braço. Miguel se assustou, tentando se soltar. "Me deixa, Rafa. Você já deixou claro que não quer mais nada comigo." "Eu não disse isso. Eu disse que não confio mais em você." "É diferente." Rafael respirou fundo. "Mas isso não significa que eu quero ver você se destruindo." As palavras atingiram Miguel em cheio.
Ele tentou falar, mas a voz falhou. O choro contido finalmente escapou. Ali, no meio da rua, Rafael percebeu a dimensão da queda do amigo. Já não se tratava apenas de mágoas ou de orgulho. Miguel estava em pedaços, e se ninguém o ajudasse, poderia não resistir. Você não precisa enfrentar tudo sozinho, disse Rafael firme. Mas precisa decidir se vai continuar fugindo ou se vai finalmente encarar quem você é. Miguel ficou em silêncio, tremendo. Parte dele queria se jogar nos braços de Rafael e nunca mais sair dali. Outra parte ainda se agarrava ao medo, à vergonha, às vozes que o condenavam. Rafael percebeu o conflito e não insistiu mais. Apenas acrescentou: Eu não posso escolher por você, mas saiba que, mesmo depois de tudo, eu não quero te perder. E foi embora, deixando Miguel paralisado na calçada. Naquela noite, Miguel entendeu que estava no limite. Ou enfrentava a verdade, ou seria engolido pela própria escuridão. Pela primeira vez, percebeu que não havia saída neutra. Ou aceitava quem era, ou não sobreviveria ao peso da mentira. Na manhã seguinte ao encontro com Rafael, Miguel acordou com a sensação de que não poderia mais adiar a decisão. Passara meses tentando agradar a todos, escondendo-se atrás de máscaras que já não sustentavam nada. O resultado era claro. Perdera a confiança do único homem que amava, a família o rejeitava e os amigos haviam desaparecido. Viver dessa forma não era vida, era apenas sobrevivência. Decidiu que precisava falar. Não apenas com Rafael, mas com todos aqueles que o rodeavam. Durante dias, escreveu e reescreveu um texto, tentando encontrar palavras que fossem firmes e honestas. Quando finalmente clicou em publicar nas redes sociais, sentiu o coração disparar. No texto, contou a verdade. Era gay, estava cansado de fingir, cansado de carregar a vergonha que não lhe pertencia. Admitiu erros, pediu desculpas pelas mentiras, mas deixou claro que não suportaria mais viver escondido. As reações vieram em ondas. Alguns comentários foram cruéis, confirmando o que sempre temera: piadas, insultos, frases venenosas. Mas, para sua surpresa, também recebeu mensagens de apoio. Pessoas que ele nem conhecia escreveram que entendiam sua dor, que admiravam sua coragem. E entre tantas notificações, uma mensagem em particular o fez tremer. Era de Rafael. Eu li. Foi a coisa mais verdadeira que você já fez. Miguel chorou ao ler. Não era perdão imediato, mas era um sinal. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia dado um passo na direção certa. No entanto, em casa, a tempestade foi inevitável. O pai, furioso, gritou que ele estava envergonhando a família diante de todos. A mãe, com lágrimas, disse que precisava de tempo. Foi doloroso, mas Miguel percebeu que a reação não estava sob seu controle. Pela primeira vez, ele não recuou. Eu não vou pedir desculpas por ser quem eu sou, disse com a voz firme apesar do medo. Vocês podem não entender agora, mas eu não vou mais viver como se fosse errado existir. O silêncio que seguiu foi pesado, mas libertador. Ele sabia que havia cruzado uma linha sem volta. Nos dias seguintes, Miguel começou a reconstruir sua rotina. Voltou às aulas, mesmo sob olhares de reprovação. Já não caminhava cabisbaixo. Havia algo diferente em sua postura. Ainda sentia dor, ainda enfrentava comentários maldosos, mas agora tinha a consciência de que não estava mais mentindo para si mesmo. O reencontro com Rafael aconteceu de forma simples. Sentaram-se em um banco da praça, sem discursos preparados. O silêncio inicial foi quebrado por Miguel. Eu sei que não mereço seu perdão tão rápido, mas precisava te dizer que não quero mais viver como covarde. O que eu escrevi não foi só para os outros. Foi, acima de tudo, para mim. Rafael o observou por um instante longo, como se medisse cada palavra. Então respondeu: Eu não vou fingir que a dor passou. Você me machucou. Mas ver você finalmente assumir quem é, isso muda tudo. Miguel respirou fundo. Eu não espero que você volte a confiar em mim de um dia para o outro. Só queria que soubesse que não vou desistir de ser verdadeiro. Rafael assentiu. Isso é o começo, e começo já é muito.
Não houve abraço imediato, nem promessa de final feliz instantâneo. Mas havia algo mais forte: a possibilidade de reconstruir, tijolo por tijolo, sem máscaras. Com o tempo, Miguel percebeu que a vida não se transformaria em um conto de fadas. A rejeição de parte da família ainda doía, as piadas no campus não cessaram completamente. Mas ele também descobriu novos amigos, encontrou apoio em pessoas inesperadas e começou a sentir orgulho de sua coragem. O que antes parecia o fim se revelou um início. Miguel entendeu que viver a verdade traz consequências, mas também abre portas que a mentira jamais permitiria. E ao olhar para Rafael numa tarde qualquer, rindo com outros colegas, percebeu que talvez ainda houvesse espaço para eles. Não como antes, mas de uma forma mais madura, construída sobre a verdade. Miguel não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez não tinha medo.